Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer boa madrugada? O programa fica gravado, estamos aqui gravando hoje, dia 24 de junho. Temos bastante coisa para falar e eu estou aqui na companhia agradável do meu amigo Brad Pitt. Tudo bem, Beto? O Wellington Sampaio é o nosso Brad Pitt, de Pirituba. Gostei desse elogio aí, gostei. É isso aí. Bem-vindo, pessoal, a mais um programa da Hora do Esporte. Eu sou o Wellington Sampaio, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E eu falei bom dia, boa tarde, porque tem as redes sociais aí. Canta as redes sociais pro povo, meu caro, que é importante que todos saibam. Vamos lá então, editor, coloca aí na tela, já tá aqui, ó. Vamos começar com Facebook, Instagram, Twitter. Esse da borboleta eu vou ficar te devendo porque eu não conheço. Tá aí, ó. E temos também Trends, TikTok, Kawaii e YouTube. Vocês podem nos encontrar em todas essas redes sociais com @WTV Brasil e no canal também 89 da Soul TV. Aí na tela, deixe seu comentário, fala o que você está achando do programa. A gente sempre dá o nosso melhor aqui. E é isso aí, canal 89 da Soul TV. Muito bem. E vamos falar dos acontecimentos do final de semana, né? Teve bastante coisa. E uma coisa que a gente já não fala há algum tempo, o foco principal pra gente é o futebol, né? Futebol que move, o pessoal gosta de comentar bastante, e a gente introduz alguns outros esportes. Então, por exemplo, ontem aconteceu o GP de Fórmula 1, né? Da Espanha, da Catalunha. E resgatando, né? Que a gente já comentou bastante, já falou muita coisa sobre a Fórmula 1 em programas anteriores, né? E a gente está resgatando agora. E a Fórmula 1 tem lá o Max Verstappen, que está caminhando a passos largos, está nadando de braçada, caminhando a passos largos pro tricampeonato, né? Exatamente. O tricampeonato. E uma coisa que é interessante é que na corrida de ontem o Hamilton, ele conseguiu chegar a um pódio depois de muito tempo. Nós passamos várias temporadas com o Hamilton na frente de todo mundo, a Mercedes arrebentando. Era o que a gente estava acostumado, né, Beto? Não é? Ganhando o Hamilton o campeonato de construtores, ganhando o piloto, enfim, a Mercedes arrebentava. E a RBR nos últimos anos, ela é quem está dando as cartas, né? Exatamente. E a RBR, dessa vez, com o Max Verstappen, que ele sempre foi um ótimo piloto, desde o início ele já iniciou arrebentando e mostrando a que veio, né? Isso, só destacando, ele se destacou muito esse ano, né, o Verstappen. A gente pode ver aqui na primeira colocação, e ele ficou com 25 pontos e o segundo com 19. Isso. Se você pode colocar aí pra gente a tabela? Só para vocês terem uma noção. Essa é a classificação da corrida, né? Isso, em geral ele ficou com 25 pontos e o segundo com 19. É uma diferença importante. É o Lando Norris em segundo, o Hamilton em terceiro. Há muito tempo que ele não ficava nessa posição, né? Não chegava no pódio, na verdade, né? Exatamente. E um cara acostumado a pódio, ele é recordista. O Hamilton tá na oitava posição, viu? Na classificação geral, né? Exatamente. Põe a classificação geral pra gente aí, Vitão. Vamos dar uma olhada aí. Tá na tela? Ah, legal. E na classificação geral, você pode ver aí que o Max Verstappen está em primeiro, o Lando Norris em segundo, o Leclerc da Ferrari. O interessante também nessa temporada é que tanto o Leclerc quanto o Sainz, eles estão aí ocupando respectivamente a terceira e quarta posição na classificação geral, né? E o Hamilton está em oitavo, né? O Hamilton está numa situação aí difícil por conta aí de a Mercedes não tem desempenhado tanto quanto desempenhava, né? Exato. E no campeonato de construtores, para você ter uma ideia, a Mercedes está em quarto, né? A RBR em primeiro, né? A Ferrari em segundo, a McLaren em terceiro e a
Mercedes em quarto. É muito legal a gente ver a Ferrari, né, com o Leclerc e com o Sainz conseguindo pontuar e estando aí em segundo lugar na classificação geral de construtores. Exatamente, né? Como você comentou, né, Beto? Aí tá a tabela também dos carros pra gente ver como que ficou. Em primeiro a Red Bull, que surpreendeu muito. Sim. Esse ano realmente com o Max Verstappen ali tá sendo o diferencial. E ele conseguiu ficar em uma posição assim que foi surpreendente. Ele é um bom corredor, já está aí no cenário há muitos anos e a gente sabe que ele tem qualidade, né? Sim, e esse ano não foi diferente disso. É um jovem piloto, ele é muito novo. A gente falava ainda que ele era promissor e ele, pelo jeito, olha, há tempos atrás, né? A gente falava que, por exemplo, o Schumacher... Nossa, é um grande chegando a quantidade de campeonatos que ele tem, né? 7 campeonatos, e aí você fala assim, poxa... É impossível alguém chegar nessa marca. Exato. O Hamilton chegou, né? E pelo que a gente está vendo aí, o Max Verstappen, ele vai também nessa mesma toada. Se ele tiver um carro bom, meu amigo, ele é muito bom piloto. Exatamente. E certamente vai dar muita alegria aí para a família dele, né? E para a própria Red Bull também, né? Sem dúvida. Que é a marca dele. E só para realçar um pouco mais do que você comentou sobre o Hamilton, a gente sempre está acostumado a ver ele em primeiro lugar, desempenhando como sempre. Ele está em terceiro, também continuou muito bem. Só que é aquela, né? O Verstappen veio esse ano para fazer diferença e ele conseguiu. Como você falou, eu acho que ele já não é mais uma promessa, é uma realidade. Assim como o próprio Norris também, né? Que surpreendeu ficando em segundo lugar. E são ótimos corredores com a McLaren, ele foi muito bem. De uma geração muito promissora, muito promissora. Eu fiz essa brincadeirinha falando que ele vai dar muita alegria para a família, porque ele não é assim aquele cara muito simpático, né? Não tem tanta torcida. Quem gosta muito são os holandeses dele, mas assim, ele não tem lá grande torcida, especialmente aqui no Brasil. O pessoal no Brasil gosta muito do Hamilton, né? Mas é bom essa competitividade, né? Porque mostra que também temos outros corredores, Sim. Porque era uma soberania assim imensa do Hamilton. Então, isso mostra que a gente tem outras pessoas ali também e que deixa uma sombra para ele, né? Sim, imagino que ele deve pensar nisso também. Que agora, como o carro da Mercedes não tá legal, aliás, o Hamilton até vai mudar de escuderia a partir do ano que vem, né? Exato. Mas não tem um carro bom, não adianta. Não, a RBR tá muito... aliás, ela iniciou a temporada muito na frente, bem, agora já tá dando uma certa equilibrada. E aí, para os próximos GPs, que o próximo GP é da Áustria, dia 30 de junho, né? Aliás, tem uma surpresinha aí, tem uma corrida sprint, porque esse ano é uma temporada que tem 24 corridas, né? Muita coisa. E 6 delas sprint. Sim. E a próxima vai ser dia 29, às 7 horas da manhã. A corrida sprint é legal, porque o que acontece? Normalmente se faz lá o Q1, o Q2, o Q3, né, para classificação. Então no Q1 os 15 primeiros, Sim. Depois o Q2 os 10 primeiros, e assim, qualificatórias, né? Qualificação. E aí, no caso da corrida sprint, né, é legal porque é uma mini corrida, né? Então os caras dão um gás do caramba, é super legal. É verdade. E certamente o GP da Áustria vai ser bem bacana. E só um detalhe também sobre o Hamilton, como você comentou, né? Ele vai trocar de marca, ele vai para a Ferrari, para quem não estava sabendo. Então vamos ver, né? Como que ele vai se desempenhar. E tem um excelente corredor também com ele, que é o Leclerc. Então a Ferrari está montando um time bom também, hein, Beto? A Ferrari está voltando aos áureos tempos, né? Aos áureos, ela precisa resgatar toda aquele ímpeto que tem. Aliás, Exato. Muita gente saiu da Ferrari e foi para a RBR também, Sim. Né? Então, mexer um pouco lá com a estrutura do time Ferrari, mas o time Ferrari é sempre muito forte, né? E temos um extremamente campeão também, que é o Felipe Massa, né? Que sempre foi também por muito tempo da Ferrari Sim. E ganhou muitos títulos. Então é o que você falou, voltando às essências e trazendo competidores também, de alta qualidade. O Massa conseguiu algumas boas vitórias, né? Infelizmente ele não conseguiu ser campeão, né? Por aí. Isso é um detalhe mesmo. Por detalhes, enfim, mas é um excelente piloto, assim como o Barrichello também, que passou pela Ferrari, que é também um excelente piloto, ajusta carro muito bem, é um cara que sempre esteve na crista da onda. Não é à toa
toa, né? Já que você voltou, você resgatou um pouquinho essa questão, não é à toa que o Barrichello ficou tantos anos, né? Ficou 2 décadas no auge na Fórmula 1. Sim. E na Fórmula 1, meu amigo, não é lugar para aventureiro. Amadores. Não é. Fórmula 1 é para cara bom, e quem tá lá é bom, você pode ter certeza. E o Rubinho Barrichello com certeza é um piloto excelente, é um muito bom piloto, acerto de carro é com ele. Exato. Os filhos dele engajaram nisso. Indo pelo mesmo caminho do pai. Opa, e os caras também são promissores pilotos. E só uma curiosidade, para quem se aposenta, né, como o Felipe Massa. Há um tempo atrás ele tinha dado uma entrevista e perguntaram para ele se ele tinha um carro de Fórmula 1 na casa dele, porque era uma curiosidade que tinham. E para você ver como ele tinha um amor realmente pelos carros e pela corrida, ele tem na casa dele um carro de Fórmula 1 oficial. Isso, ele ganhou da fábrica, né? Foi, exatamente. Ferrari, né? Muito legal esse daí. Essa questão é importante, né? Ferrari é uma marca importantíssima no automobilismo mundial. E não só na Fórmula 1, né? Como uma marca mesmo. Uma marca muito respeitada. E é isso aí. Qual que é o nosso próximo assunto agora, meu caro? Agora a gente vai falar da Eurocopa, que também tá pegando fogo, hein, Beto? É mesmo? Hoje teve jogos, né? A gente teve aí algumas situações. A Eurocopa que está acontecendo na Alemanha, os estádios, assim, nossa, muito legal, né? Estádios antigos que foram reformados para a Copa de 2006, Sim, né? Exatamente. Muito legal. E como é que foi os resultados aí? O que você tem para falar para a gente aí? Coloca a tabela para a gente dar uma olhada aí, editor, de como que tá. Só se for agora. Então a gente começa com o grupo A, né, Beto? Que compõe pela Alemanha, a Suíça, Hungria e Escócia. A Alemanha muito bem, ela teve um empate. A Alemanha está com 7 pontos, né? Isso, com 2 vitórias e um empate. Muito bem, uma nova geração assim que está realmente jogando um bom futebol. Tem bastante jogador ali promissor e que com certeza vai se destacar muito nessa seleção aí. Não está surpreendendo não, porque a Alemanha em primeiro, a Suíça em segundo, é mais ou menos o que se esperava mesmo, né? Exatamente. E a Suíça também é um ótimo time, está jogando muito bem também as suas partidas. E seguindo a gente tem o grupo B, que é composto de Espanha, Itália, Croácia e Albânia. Pois é. Esse grupo está recheado de time bom. Na verdade, eu penso que é mais a questão da fama mesmo, porque a gente está falando aí da Itália, a Azzurra, 4 vezes campeão mundial, quer dizer, mas a Itália de vez em quando prega umas peças, né, de não participar da Copa, de desclassificação logo de cara, enfim. Deu uma decaída. E aí a Espanha não está surpreendendo ninguém, porque está lá na frente, muito, né? E a Itália vem em segundo. Aliás, a Itália hoje empatou, conseguiu classificar, né? Exatamente. A gente está gravando esse programa no dia 24, então hoje teve o jogo e conseguiu um empate no final do jogo importantíssimo, porque eu assisti particularmente, acredito que era para ter sido a vitória da Croácia, mas os italianos não desistiram. Então o gol da Croácia foi do Modric? Foi. Pois é, o cara deve ter ficado chateado, hein? Então... tiveram grandes oportunidades aí e a Itália conseguiu buscar o resultado. Mas você sabe que a Croácia, o início do jogo eu consegui dar uma olhadinha. Sim. A Itália só pegou na bola com 5 minutos do primeiro tempo, cara. Impressionante. O toque de bola da Croácia, envolvente. Olha, acho que os caras não pelo menos naquele início, né? E você está dizendo que jogou bem, jogou mais, né? Jogou. Não merecia essa desclassificação, né? Eu penso assim, a Itália, né, não conseguiu se classificar na Copa do Mundo de 2022, mas esse ano melhorou bastante. Então, se eles continuarem desse jeito, com certeza na próxima Copa, se classificar, né, claro, eles vão conseguir se desenvolver melhor. Porque a Itália, como você disse, tem tradição, é multicampeã, então ficar fora de Copa do Mundo, assim, entre aspas, não quer dizer que é uma vergonha, mas a gente jamais vai esperar a Itália fora, mas assim, a gente jamais espera porque são times tradicionais, né? Se você pega, são pouquíssimos as seleções que foram campeãs, né? Então você tem o Brasil, você tem o Uruguai, a Argentina. Então esses aqui você sempre está contando que estão lá. Aí você tem a Itália, né? Que já foi campeã, França,
Alemanha, Espanha. Quer dizer, é um seleto grupo. Não é qualquer um que ganha o tempo todo, né? Sim. A Inglaterra, que conseguiu daquele jeito, né? Um títulozinho lá e tal, sabe como é que é? A vida é dura, né? Mas é isso, você não tem... Vocês sempre esperam, por exemplo... Você imagina o Brasil fora de uma Copa do Mundo? Jamais. Então, a gente não consegue imaginar uma situação dessa. Exatamente. Né? A Argentina fora de uma Copa do Mundo? Não dá. E se você parar para pensar, a gente já ficou surpreso pelos jogos que a seleção brasileira estava fazendo. Sim. Que querendo ou não, a gente sempre percebe que tem times inferiores, né? E que não que são inferiores, mas que no histórico o Brasil consegue as vitórias, até mesmo esse time como Paraguai, como Bolívia e Equador, então estava sofrendo, e é o que você falou, a gente jamais vai imaginar a seleção brasileira fora da Copa do Mundo, né, Beto? Não desmerecendo as outras seleções, mas seguindo pelo histórico dos jogos mesmo. Mas assim, é muito difícil a gente imaginar o Brasil, a Argentina, o Uruguai, e olha que já ficaram de fora. Mas é difícil a gente imaginar isso, porque são países muito tradicionais. Né? Então a Itália, que é o caso lá que a gente está falando da Eurocopa, a Itália é efetivamente uma seleção que a gente espera sempre muita coisa dela. Com certeza, né? Com certeza. E aí, qual que é o próximo grupo lá? E só realçando um pouco, teve o jogo direto, como a gente está comentando dessas grandes seleções, da Espanha e a Itália. Sim. Já tem uma semana, mas eu quero comentar porque foi um jogo muito interessante e acabou saindo 1-0 para a Espanha, mas acredito que poderia ter sido mais, Beto. Eu não sei se você chegou a acompanhar os melhores momentos desse jogo. A Espanha ela renovou muito, né? Renovou muito. A Espanha tem um time com uma meninada, uma rapaziada bem jovem, promissora, né? E, quer dizer, ela fez uma mescla boa aí de jogadores e, sem dúvida, a Espanha, ela é uma seríssima candidata a ser campeã por aí, né? Exatamente. Isso. Então, pra gente prosseguir, agora eu vou pedir pro editor colocar aí a tabela da Copa América. Vamos ver como que tá por enquanto. Isso. Teve poucos jogos por enquanto. Não, esse daí ainda é da Eurocopa. Vamos falar do grupo C. É esse mesmo, esse aí. Que compõe a Inglaterra em primeiro lugar com 4 pontos. A Dinamarca, que a Dinamarca também é um time interessante. Eslovênia, né? E a Sérvia em último lugar. E no grupo D a gente tem a Holanda, que é um grupo bom também, a França, a Áustria e a Polônia. No grupo C, que a Inglaterra está em primeiro, né? Sem novidade, a Inglaterra tem a principal liga hoje, favorita, a Premier League, né? Então tem jogadores muito bons, enfim, as estrelas estão todas lá e estão indo mais estrelas ainda para lá. Exatamente. Né? E agora no grupo D, a Holanda está surpreendendo, está na frente, porque a França que até agora não mostrou muita coisa, né? Sim, aliás, o Mbappé sofreu um acidente lá, ele quebrou o nariz e ele está jogando até com uma máscara, né? E ele falou que não queria, mas obviamente o médico não deve liberar para ele jogar sem a máscara, e aí talvez seja até uma dúvida, enfim. Uma forma de cuidado também, né? Mas o Mbappé, sem dúvida, é um astro e precisa mostrar um pouco mais, né? A França, que aí bem ranqueada, né? Bem colocada, aliás, é uma asa negra para o Brasil, né? O Brasil, de vez em quando encontra com a França, toma uma invertida, né? Eu lembro na Copa de... só para você ter uma ideia, só resgatando um pouquinho da história, na Copa de 82, que o Brasil foi eliminado pela Itália, o Brasil tinha um time espetacular, era fora de série, era um time muito bom, que o pessoal falava do futebol arte, encantou muita gente. Sim. Aliás, até o Guardiola fala dessa seleção, né? E aí, para a Copa de 86, que foi no México, né? A de 82 foi na Espanha, a de 86 foi no México, e a Copa de 86 o Brasil foi eliminado pela França, né? E naquela ocasião a base da seleção brasileira era do ano anterior, da Copa anterior, né, de 82. Então o Brasil tinha um ótimo time ali, tinha um timaço também. Em 86
treinado também pelo Tele Santana. O Tele Santana treinou a Copa de 82 e a Copa de 86. E o Brasil tinha plenas condições de passar adiante e foi eliminado justamente pela França, né? Acabou sendo um time carrasco. Platini, naquela ocasião, né? Ele acabou com a nossa brincadeira. E esse tem história, hein? Pois é. E aí, na Copa de 98, né? A Copa de 98, o Brasil foi vice-campeão, né? Sim. De quem? Da França, que foi a primeira vez que a França foi campeã, né? E aí, depois disso, a França conseguiu mais uma vitória aí, mais um campeonato em cima da Croácia, né? E, enfim, é bicampeã mundial. Mas tá devendo. França tá devendo. Muito interessante, né? Mesmo. E só um detalhe também, teve o jogo direto, como você comentou, né? A Holanda tá muito bem. Teve o jogo direto, né, nessa semana dos dois e foi um jogo muito bom, muito equilibrado. E ainda teve um gol da Holanda, Beto, só que acabou sendo anulado. Eu acredito que se tivesse saído esse gol, a Holanda conseguiria sair com a vitória. Sim. Mas é o que você falou, a França, com o que a gente está acostumado a ver, ainda não desenvolveu o seu melhor futebol. O Mbappé também está devendo e é uma grande estrela. E como você falou, tem que ter o cuidado também desses machucados, até porque ele foi anunciado pelo Real Madrid. Acredito que o clube não vai querer que ele chegue machucado lá, né? Mas vamos ver aí os próximos jogos, como que vai ser. E a França tem total capacidade também de ser campeã dessa Eurocopa. Sem dúvida. Time tem para isso, agora só precisa jogar. Exatamente. E aí, beleza. Então vamos seguir aí. Se eu não me engano tem a E e a F, né, editor? Você coloca pra gente aí dar uma olhada? Isso, vamos lá. Então em primeiro lugar tá a Romênia, em segundo a Bélgica. Surpreendentemente a Bélgica está em segundo, Eslováquia e Ucrânia. Ucrânia também que está deixando a desejar, mas até que está um grupo equilibrado, né? Os 4 times está com, não, os 5, me perdoa, está com 3 pontos e tá ali, bem equilibrado. Um jogo ou outro pode mudar totalmente essa tabela aí. A Bélgica, que na verdade acabou surpreendendo um pouco, né? O pessoal esperava um pouquinho mais dela, né? Sim. E quanto foi o jogo? Ela perdeu para a Eslováquia, não foi? A Bélgica? Perdeu para a Eslováquia. Ela perdeu. Ela perdeu para a Eslováquia de 1-0, não foi? Isso, e no sábado teve a vitória em cima da Romênia por 2-0. Pois é. E um destaque também eu assisti, né? Particularmente esse jogo. Tá embolado o grupo, hein? Tá embolado. Jogou muito bem. O Kevin De Bruyne é um jogador sensacional, Beto. Ele é espetacular. Eu tenho que comentar o que ele fez nesse jogo, foi surpreendente. Joga muito. Então é como você falou, né? Ele também é da Premier League e os jogadores de lá são diferenciados. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos aí. Sim. E no grupo F, sem nenhuma surpresa, a gente tem o Portugal em primeiro lugar, também jogando muito, com 2 vitórias. A Turquia, a República Tcheca e a Geórgia. Eu esperava um pouquinho mais da Geórgia, mas o único assim que eu conheço lá é o Kvaratskhelia, né? Do Napoli. Então acho que talvez não consiga a classificação aí, não. Mas assim, não tem tanta tradição, são times que ali Portugal é um diferencial nessa chave e a Turquia muito provavelmente vai beliscar aí a segunda colocação, né? Exatamente. Vai passar adiante. E agora saindo um pouco da Eurocopa, a gente vai para a Copa América. Copa América. Coloca a tabela aí pra gente, editor. Opa! Vamos lá então, a gente começa com o grupo A, Beto, Argentina, Peru, Chile e Canadá. A Argentina começou com o pé direito e ganhou do Canadá, então tá com 3 pontos, o Peru tá com 1, o Chile com 1. Surpreendentemente, o Peru conseguiu um empate com o Chile, que o Chile, na minha opinião, jogou melhor do que o Peru, só que acabou empatando. Argentina, cara, a Argentina fez o que a gente esperava. Sim. Né? Fez o que a gente esperava, ganhar do Canadá. Não dá nem para comparar, meu amigo. Não dá. A Argentina é uma grande potência do nosso continente mundial, aqui, do futebol mundial também. Não é à toa que tem lá um tal de Messi, né? Ele é pouco conhecido, né? Um pouquinho, fraquinho. E só destacando um pouco mais, o Canadá começou jogando bem, eu também assisti esse jogo e foi muito bom. Só que depois, no segundo tempo, a Argentina veio e decidiu o jogo e foi o que você falou. É difícil. A superioridade bateu, o Messi também jogou muito bem, como o Álvares, e tem jogadores espetaculares ali, né, Beto? Sim. Foi um grande jogo também. Acredito que não tenha tanta dificuldade nesse grupo A para se classificar,
Mas vamos ver, né, o que pode acontecer nesses próximos jogos. E dando continuidade então nos grupos, grupo B, composto pelo primeiro lugar com a Venezuela com 3 pontos, México com 3, Equador com 0 e Jamaica com 0. Esse surpreende, hein? Esse surpreende. Porque a seleção do México tem crescido muito, né? Sim. Tem nas últimas décadas eles têm crescido. Melhorou, a própria né? liga mexicana, ela melhorou muito tecnicamente, né? Evoluiu bastante. Agora o que está surpreendendo é a Venezuela, né? A Exatamente. Venezuela está em primeiro e está, enfim, na frente do Equador. O Equador é uma seleção que não é de ponta, Sim. mas sempre tem é bem montada, né? umas equipes assim, uns times equatorianos que de vez em quando surpreende e tudo mais. Então ali a início assim, se não tivesse acontecido nada, eu estaria apostando no México e no Equador nesse grupo. Eu também iria a Venezuela na frente, né? Na mesma opinião também. Eu acredito que a Venezuela possa ser que não se classifique, mas se continuar nessa linha, vamos ver, né? Tem chances também. Verdade. E só realçando, esse jogo foi entre Equador e Venezuela, um jogo direto, e a Venezuela acabou sendo a vencedora, e o Equador ainda, por detalhe, teve um jogador expulso. E o jogo do México contra a Jamaica foi 1-0. A Jamaica, que eu vou ser sincero, eu não conheço muito os jogadores de lá, na verdade eu não conheço nenhum. Não tem tradição nenhuma. Não sei se tem alguma chance assim, de se classificar, mas eu acredito que não, na minha opinião. Então vamos continuar. Coloca outra tabela aí pra gente ver o outro lado. Seguimos com o grupo C, Beto, com o Uruguai em primeiro lugar, né, que não é uma surpresa. Os Estados Unidos também, que está jogando muito bem. O Panamá e a Bolívia em último lugar. É o que a gente espera, né? A ordem que está ali é exatamente a que é o que a gente imagina. O Uruguai tem que estar na frente, né? Uruguai, porque nesse grupo Uruguai, Estados Unidos, cara, Panamá e Bolívia, não dá, né? Sejamos sinceros. Não dá, né? Então o Uruguai tem obrigação de estar na frente aí, porque quando eu falo obrigação, claro, não tem obrigação, a gente fala pela tradição pelo que entende, sabe, né? Que é o time. Mas né? o Uruguai tem um bom time, está muito bem montado. Sempre é um time tradicional, né? Uma seleção tradicional. Panamá não tem tradição nenhuma. A Bolívia, com todo respeito, a Bolívia, as equipes bolivianas na maioria das vezes só conseguem vencer quando está na altitude, né? É um diferencial para eles. Na altitude. Fora isso, esquece. E os Estados Unidos, que é anfitrião aí da Copa, então certamente eles estão dando tudo para conseguir chegar. Então nesse aí a gente aposta no Uruguai e nos Estados Unidos. Exatamente. E o próximo grupo? Então a gente vai para o grupo do Brasil. Opa! Grupo D, composto de Brasil, Colômbia, que também é uma ótima seleção, Paraguai e Costa Rica. E hoje, no dia 26, dia 24, desculpe, a estreia do jogo do Brasil, né, contra a Costa Rica. As expectativas são grandes em cima da seleção. Vamos ver como que eles vão se desenvolver aí, mas acredito que conseguirão a vitória. Dá para palpitar o jogo? O resultado? Pode começar. Não, você. Eu? Tá bom. O ar já vai ter rolado, então vamos ver. Dá pra palpitar, depois daí a semana que vem. Isso, aí a gente vê quem acertou ou se passou mais próximo ali. Pra mim, 3-0 Brasil. Com a Costa Rica? Com a Costa Rica. 3-0? Essa é a minha opinião. Acho que vai ser um resultado apertado. Jogo de estreia, sabe como é que é? Vai jogar com o Brasil, todo mundo vai. Os caras dão tudo. É assim, quando joga contra o Brasil, os caras dão tudo, cara. Exatamente. Isso a gente viu nos Estados Unidos, né? Todo mundo quer jogar, todo mundo quer ganhar, porque sabe como é que é, né? Quando o time é bom, os caras querem ir pra cima. Se dedicar mais, né, a partida. Eu já vou ser mais comedido, eu acho que esse jogo vai ser mais difícil. Você falou 3-0? 3-0. Não, eu vou ser mais comedido. Eu acho que esse jogo vai ser 5-0 pro Brasil. Aí eu gostei, Vamos lá então, hein? Esse jogo vai acontecer. Não, vamos torcer pro Dorival. Não, com certeza. O Dorival Júnior merece, tá onde tá.
Ele um ótimo treinador, a gente viu isso no São Paulo. É um paizão, o pessoal gosta dele, é bom de vestiário, todo mundo gosta dele. Exatamente. Aliás, o Neymar foi até na concentração lá, bater papo com o pessoal, abraçou todo mundo. Então a relação dos dois tá boa hoje em dia, né? Tem que estar, né? Porque já foi meio esquisito. Meio conturbado, a gente sabe bem. Mas o Neymar, ele é um cara que tá... eu torço muito por ele, velho. No cenário mundial, ele é um excelente jogador. E aí, assim, falando de futebol, o cara, ele é o cara, né? Ele é sensacional, futebol, ele joga demais. Ele joga muito. O que faz fora do campo é outra situação, é outra coisa. Mas dentro de campo, ele é bom, ele resolve, ajuda. Agora, tem uma outra coisa. Uma coisa é ele jogando na seleção e a seleção jogando em função dele. Outra coisa é a seleção sem o Neymar. E nesses jogos amistosos que tivemos, ficou aí provado que o Neymar não fez tanta diferença assim, não fez tanta falta assim, né? O Brasil conseguiu jogar bem. O último jogo a gente viu isso, né? O Brasil teve a possibilidade de fazer mais gol nos Estados Unidos, mas acabou não aproveitando. E aquele gol também de falta do Pulisic foi assim, na minha opinião, o Alisson conseguiria pegar. Até mesmo porque foi no canto dele. Pode ser sim que a bola tenha sido forte, o reflexo não foi tão ágil no momento, mas dava para ter pegado, né? Então, só para finalizar contra esse jogo dos Estados Unidos, foi a prova que o Brasil tá bem, que eles estão marcando, estão conseguindo atacar, mas vamos ver como que vai ser agora na competição, né, Beto? Jogo de estreia, normalmente eu deixo um pouco mais preocupado e tal, mas eu penso que pela Costa Rica o Brasil vai passar bem. Sim. E aí a gente tem a expectativa do ataque, né? Eu vejo, tem um provável time aí da provável escalação de hoje. Muito provavelmente o Rodrigo e o Vini vão estar no ataque, né? Sim. Muito provavelmente. Então, no Real Madrid, eles arrebentam, né? Eles arrebentam. E eu acho que agora eles também vão muito bem. Né? Eu fiz uma breve pesquisa aqui, né, Beto? Como você comentou, da provável escalação. Porque a gente não tem a escalação ainda, né? Exatamente. Mas a gente tem grandes nomes aí. Acredito que no gol vai ser o Alisson mesmo. Aí a gente tem o Danilo, o Marquinhos, o Guilherme Arana, o Rafinha, Lucas Paquetá. Provável escalação, né? Bruno Guimarães, Éder Militão. Acredito que ele vai começar também com o Vinícius Júnior, o Rodrigo. E vamos ver se o Endrick inicia ou se ele vai no banco. Mas eu acho que ele vai começar no banco hoje. Provavelmente, mas assim, o Dorival ele também vai ser um pouco mais comedido em relação ao Endrick, vai ser um pouco mais, né? Mas é um menino que bem promissor. Muito promissor, ele tem estrela, já provou que tem estrela, fez gol em Wembley, fez gol contra a Espanha, não é? Ele é um cara que tem uma estrela. Aquele gol também na vitória em cima do México. Se posiciona muito bem, tem muita força física, muita explosão, né? E eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem no Real Madrid, por exemplo, né? Sim. Lá na companhia do Vini, que é um excelente jogador, o Rodrigo também, ele vai brigar com o Mbappé lá. Vai ser uma briga feia. Vai ser dureza. Como dizia antigamente, é briga de cachorro grande. Aí é de gigantes, viu? Mas é o que você falou. Endrick acho que vai chegar bem. E na seleção, eu penso que o Dorival vai ter o momento certo de colocar ele. Exatamente. E ele vai... Eu acredito que o Brasil vai bem nessa Copa América. Ele precisa ir bem. O Brasil ele precisa resgatar aquilo que a gente sempre teve, né? Que é um orgulho do futebol brasileiro. Sim. O Brasil ele sempre foi um celeiro de craques, sempre tivemos craques em todas as posições, em todos, e ultimamente a gente acabou perdendo um pouco a questão. A nossa questão técnica foi ultrapassada pela tática europeia, né? Sim. Os europeus eles sempre se destacaram pela tática e nós pela técnica, mas a gente aliando essas duas coisas, né? Aliás, a tática, a técnica, a disciplina. O jogador brasileiro tem fama de ser indisciplinado, né? Isso é verdade. E indisciplinado no sentido de não acatar muitas vezes
uma orientação técnica, uma orientação tática, Sim. porque acha que sabe tudo. E a gente hoje está sabendo que não é assim. Tem jogadores que vão para fora e quando eles retornam aqui para o Brasil, eles falam que aprenderam a ser atleta de futebol, de jogar, de entender tática. Sim. Na Europa, né? Muitos Exatamente. deles falam isso. Então, e aí a gente vê uma outra coisa. Quando você vê técnicos que vêm de fora, técnicos europeus, e a gente está com uma invasão de técnicos aqui, portugueses aqui no Brasil, Muitos. você percebe que eles têm uma visão tática do jogo diferente, né? Exatamente. Bem diferente. Exatamente. Então, e isso não só os portugueses, técnicos que são argentinos, técnicos que eles também têm um pouco do modelo europeu. Isso, né? exatamente. E aí é por isso que eles são mais bem aceitos fora do que aqui. Aqui pouquíssimos técnicos brasileiros treinaram clubes europeus, né? A gente tem aí por último o Filipão, que treinou o Chelsea, né? Mesmo. Treinou a seleção de Portugal, Exato. Luxemburgo, que treinou o Real Madrid, mas assim, você não tem nem dá para puxar muito pela memória. Muitos saem daqui e vão para o Oriente Médio, vão para o Japão, mas na Europa é difícil você ter, né? O que você comentou, Beto, eu concordo plenamente com o que você disse. E acho que o futebol europeu para os brasileiros são muito bons, como você comentou. Muitos que foram para lá, eu dou um destaque, como a gente está comentando sobre a seleção brasileira, eu dou um destaque pelo Rafinha. Ele foi para o Barcelona e começou a se destacar demais lá. Hoje é um dos maiores nomes assim Sim. do time. Eu não sei qual vai ser o futuro dele, porque tinha especulação que ele sairia do Barcelona, mas se ele se manter, eu acho que vai ser muito bom para o novo treinador que está lá agora. E é um jogador que se desenvolveu. Até hoje tem questionamento, gente que fala que ele não é tão bom como parece ou algo do tipo, mas eu acredito que o desenvolvimento dele é como você comentou. A Europa mudou muito o jeito dele jogar e acredito que não só ele, todos os brasileiros que chegam lá têm uma visão. Se joga aqui no Brasil e chega lá é totalmente diferente. É bem diferente. A tática, os treinos, movimentação, tudo conta. Então eu acho que tudo diferente. quando um jogador sai do Brasil e vai para a Europa e volta, ele acaba tendo um pouco mais de qualidade. E ele sabe disso. Cara, e assim, jogar fora, né? O cara que fica na Europa há muito tempo, normalmente ele vem, a qualidade dele, é como a gente acabou de falar, fazendo uma analogia, acabou de falar do Rubinho Barrichello, que ficou por anos na Fórmula 1. Tem umas pessoas que fazem brincadeira, o Rubinho, não, o Rubinho é um excelente, sempre foi, porque se não fosse, ele não conseguia se manter por 20 anos na Fórmula 1. Com certeza. Isso é fato. E jogador que fica lá muito tempo, é porque tem qualidade, não adianta. Porque o time europeu também não Tem faz questão de disciplina segurar. tática. Isso. Né? E os que voltam, os que retornam. Olha o Lucas de São Paulo. Né? Hoje em dia é um dos maiores nomes aí do time, né? Cara, então assim, dá pra gente citar também é um tantos outros. exemplo. Cara que alia a técnica à tática. Exatamente. E a disciplina, enfim, e ele evolui. É isso. Agora vamos falar do quê? Do Brasileirão. Opa, esse Brasileirão. Antes do editor colocar na tela aí a tabela, vamos dar destaque ao jogo do Vasco e São Paulo, Beto. O que foi aquilo, hein? Estavam todos animadinhos, né? Um resumo breve aí do que aconteceu no jogo. O São Paulo abriu o placar por 1-0 e acabou tomando a virada por quanto, Beto? 4-1. O resultado final do jogo. Olha, sinceramente, na minha opinião, me surpreendi, até porque o Vasco não vem desenvolvendo seu melhor futebol, né? Há muito tempo. Tá tumultuado. Tá tumultuado, mas conseguiu fazer um grande jogo em cima de São Paulo, que assim, não tá tão bem, mas não tá tão ruim também. Mas o São Paulo, ele já havia perdido um jogo na rodada passada pro Cuiabá. Dentro de casa. E nesse jogo, o segundo tempo, o São Paulo se desorganizou muito, cara. Isso. Ele estava totalmente desorganizado. E aí, o Vasco da Gama, o Vasco da Gama precisa se reerguer. O Vasco da Gama, todo jogo daqui para o final do campeonato vai ser como um prato de comida para os caras. Ele precisa se reerguer. Vai ser aquela luta como o ano passado também, né? Vai ser luta constante, precisa se reerguer. Sim. Aliás, eu ouvi até uma conversa de retorno do técnico anterior que saiu há pouco tempo aí. Enfim, mas o Vasco precisa, o Pedrinho precisa dar um jeito de organizar o Vasco novamente. E o São Paulo
eu imaginava que o São Paulo ia pelo menos arrancar um empate lá. Então, como o São Paulo começou cedo, pode ser que eles se acomodaram um pouco, sabe? Acho que, não, na minha opinião, eu acho que eles se acomodaram, poderiam ter continuado indo pra cima, pressionar pra tentar fazer um 2-0, mas não foi o que aconteceu, né? A gente viu essa virada de 4-1 do Vasco, que foi um time que jogou muito bem, como você mesmo comentou, o Vasco tem que mudar, tem que melhorar, mas taticamente no jogo contra o São Paulo foi muito bem. E a gente viu isso também no São Paulo, que está decaindo, que está oscilando muito no Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá. Surpreendentemente, o Cuiabá conseguiu sair com a vitória dentro do Morumbi, que foi algo que, na minha opinião, eu não imaginava. Até porque na tabela a gente vai olhar daqui a pouco, o Cuiabá tá lá embaixo, né? E o São Paulo vinha numa pegada aí de vários jogos vencedores, né? Vencedores, exatamente. Ele estava numa invencibilidade de, acho que 12 jogos, se eu não me engano. Principalmente dentro de casa, né? No Morumbi. Que é muito forte. São Paulo dentro de casa é muito forte, né? Muito forte. Então a gente vai dar continuidade agora no jogo do Palmeiras e Juventude, né? Que também foi uma goleada pro Palmeiras. E jogaram demais, hein, Beto? Tá encontrando seu melhor futebol de novo. E um destaque também foi a volta do Dudu. Eu diria que esse jogo do Palmeiras, cara, o placar não mostra assim muito o que foi. Aliás, o Palmeiras, ele nos últimos jogos, né? Os últimos 4 jogos do Palmeiras, ele tem mostrado que tem evoluído, Sim. Ele tem crescido mesmo, Exatamente. Né? Então ele tem, o grande problema do Palmeiras tem sido a finalização, acho que é o que o Abel Ferreira sempre fala da questão da eficiência. Isso. Se o Palmeiras tivesse sido um pouquinho mais eficiente nesse jogo, o placar seria diferente, né? O placar certamente poderia ser maior, poderia ter sido mais elástico, né? Mas o que você está dizendo, o que você falou em relação ao Palmeiras, né? Dele ter goleado, poderia ter sido mais. O Estevão deixou o dele lá, depois o Mike entrou, deixou o dele, né? Sim. E eles teve um momento do jogo que eles estavam dando preferência e queriam de qualquer jeito que o Dudu fizesse um gol, né? Todo mundo queria tocar a bola, né? Pra ele. Verdade. E foi uma volta assim muito boa, né? Com essa vitória. E o Dudu, a gente é sem palavras, sabe toda a história que ele já tem no Palmeiras. E bom, né, para os torcedores palmeirenses, que ele não saiu e foi pro Cruzeiro. Teve uma reviravolta em cima de reviravolta. Você quer que eu te fale uma coisa? Eu, sinceramente, assim, eu vejo ali uma queda de braço entre parte da torcida, né? A principal Sim. torcida organizada do Palmeiras com a diretoria lá, com a Leila Pereira. Ali, eu sinceramente eu penso que o Dudu ele deu uma mancada. O próprio Abel disse na coletiva, né? Quem nunca errou, né? Quem nunca errou. Então ele sabe que ele errou. O Dudu hoje postou um vídeo agradecendo a torcida, e a torcida de fato fez uma festa muito grande. Para ele foi muito legal. Mas assim, pela história que o Dudu tem no Palmeiras, olha, o Dudu tem uma história legal. Ele chegou em 2015. Né? Ele tem 12 títulos. Sabe quem? O único jogador que tem a mesma quantidade de títulos dele é o Ademir da Guia. 12 títulos, né? E o Ademir que foi um grande jogador, uma estrela, né? O Ademir da Guia. Não é qualquer um. A estrela maior do Palmeiras, né? Sim. De todos os tempos. Tem muita... Porque às vezes o cara fala assim, mas o fulano tem mais título, fulano não sei o quê. Mas o Ademir da Guia, ele é uma referência. Sim, até o hoje. Ademir da Guia é uma referência por quê? Porque naquela ocasião também se jogava menos, né, do que se joga hoje. Exato. As condições eram outras, né? Então o Ademir da Guia é um ídolo, assim como o Marcão é um ídolo, assim como eu diria Fernando Praz é um ídolo. Marcos Assunção. Sim. Tem grandes nomes. Evair, Edmundo, esses caras estão num patamar lá em cima. Acima, e o Dudu ele tinha tudo para igualar, superar e sair ileso de qualquer situação. Isso. Penso eu que ele se envolveu numa coisa
que ele não precisava. Acabou gerando uma polêmica, mas, que surpreendeu todo mundo, né, Beto? Porque até hoje eu tô surpreso de como tudo isso aconteceu, a reviravolta. Mas que bom que ele continua no Palmeiras, acho que foi a melhor opção para ele. Só um destaque também no time do Palmeiras é o Estevão, né? Que é um garoto novo que tá jogando muito bem. A gente deu o destaque, tava falando até agora também do Endrick, mas essa joia também do Estevão é um jogador muito promissor e até já foi vendido pro Chelsea, né? Sim, quando ele fazer os 18 anos dele aí, já deve estar embarcando lá pra Inglaterra. É um trabalho de base que o Palmeiras tem feito há anos e tem dado resultado. Certo, Você viu o Luiz Guilherme que já saiu, tantos outros jogadores. O Palmeiras, ele, na base dele, ele coloca muito jogador. Os meninos que estão jogando, tem o Naves jogando, tem Fabinho, tem muita gente que é da base, o próprio Gabriel Menino, tem muita gente da base aí. Então, realmente é uma coisa. Olha, meu caro, o tempo urge e precisamos falar de continuar. E o Coringão, como então vamos lá, né? Vamos falar um pouco do Corinthians, que conseguiu um empate, coisa boa, com o Atlético Paranaense. Eu acreditava na derrota, até porque o gol que o Corinthians fez foi assim na raça mesmo, do que é o time, do que é a torcida empurrando, que tinha muito torcedor lá, Beto. Isso daí é uma marca, né, dos torcedores, do próprio Corinthians. E a gente sabe, né, que a crise está instalada no Corinthians. Aí a possível saída do Carlos Miguel, já não jogou, foi o Donelli, que foi muito bem. Um dos destaques da partida, para mim, foi o melhor em campo. E vamos ver, né, como que vai dar continuidade aí. A gente vai ver a tabela também para acompanhar em que posição está o time. O Corinthians está numa posição ruim na tabela, hein? Está numa posição ruim. Pode colocar aí na tela para a gente acompanhar. Primeiro lugar, a gente tem o Flamengo, né, que conseguiu a vitória em cima do Fluminense. Vamos aproveitar e já vamos falar, porque o tempo tá escasso pra gente. Vamos lá. O Flamengo ontem conseguiu uma vitória na Bacia das Almas, né? Com um pênalti que eu diria mandrake. Um pênalti mandrake, cara, porque duvidoso. O Bruno Henrique disputando a bola com o Calegari, né? Calegari, isso, zagueiro do Fluminense. Olha, pra mim o Bruno Henrique fez uma carga, ele fez com o braço esquerdo, ele faz uma falta no Calegari e ele acaba perdendo o equilíbrio e na queda ele trança a perna, né? Porque tudo bem que a bola muda de direção, ok, isso é do jogo, ela, do jeito que ela foi parte, ali, mas e o braço dele fazendo a carga? Para mim aquele pênalti não existiu. Aliás, o VAR nem se manifestou. Exato. Em outras situações o VAR se manifesta e ali depois que a gente fala que é o VAR Mengo, aí o povo reclama, né? Isso é mas verdade. Meu amigo, e por que o VAR não se manifestou? Eu concordo plenamente e acabou saindo com a vitória do Flamengo. Vamos fazer um comentáriozinho do adversário do Flamengo, que hoje, infelizmente, está na última posição da tabela, né? Coloca a outra parte aí. Põe a parte de baixo da tabela. Vamos ver como que tá ali. Vamos ver os extremos. O Fluminense. Eita, que até demitiu o técnico. O Fernando Diniz foi demitido. Foi demitido. Mas ontem, cara, impressionante. Eu assistindo o jogo, parecia que era assim, a defesa. Se você fosse escalar o Fluminense ontem, a escalação era Fábio no gol. E aí quem são a linha de defesa? Didi, Dedé, Mussu e Zacaria. Eram os trapalhões, cara. Os caras não conseguiam sair jogando. E um detalhe sobre isso é o destaque, né? Era, na verdade, porque agora já não é mais. O destaque do time do Fluminense saiu com essa jogada trabalhada e até encontrar o gol lá na frente, mas não conseguiu. E diversas vezes o Flamengo teve a chance de fazer mais gol, mas acabou não aproveitando. O Flamengo, mas não sei o que aconteceu. Eu assisti o jogo, mas se você aí que não quer perder tempo, pega os melhores momentos, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Só deu o Flamengo. E assim, e lances assim que você fala, caramba, os caras, que tão maluco? Cara, perdeu a mão, Fernando Diniz perdeu a mão e perdeu. E só comentando um pouquinho mais sobre essa demissão aí do Fernando Diniz, o anúncio do desligamento do técnico foi feito nessa segunda-feira. Aliás, hoje, dia da gravação aqui do nosso programa, dia 24, após reunião com a diretoria do Tricolor. Então, em consenso ali, com a diretoria, eles decidiram demitir o técnico e agora vamos ver como que vai ser, né? Quem que vai vir, já tem sondagem, ainda a gente vai saber. E depois a gente traz mais informações sobre isso aí, Beto. E põe a tabela lá pra gente, Vitão. Vamos ver a segunda parte aí. Então a gente está com o Fortaleza em 11º, o Juventude, que também está bem na tabela,
12º não é uma má colocação pelo momento. Criciúma em 13º, em 14º a gente tem o Cuiabá, o Vasco que subiu um pouquinho, né, com essa vitória, o Atlético Goianiense, o Vitória, o Corinthians, o Grêmio. O Corinthians em que posição? 18º? 18º e tá uma situação muito ruim, viu? Tá muito ruim. Tá feia a situação. E só realçando um pouco o Fluminense, realmente, Beto, agora falando de uma opinião mais minha mesmo, eu não sei o que aconteceu com o time, porque de um ano pra cá decaiu tanto e nada tá mais funcionando pra eles. A tática de sair jogando lá atrás, como você falou, tá péssima, estão perdendo bola fácil. Se não é o Fábio salvar muitas vezes ali atrás, já teria tomado muito gol. Verdade. E tá nessa situação que a gente tá vendo, né? Ô, Vitão, último colocado. Volta a tabela, põe o início da tabela pra gente aí, por favor. Lá, então lá você falou do Flamengo primeiro, o Palmeiras que chegou, né? O Flamengo já começou a tremer porque ele tá olhando no retrovisor, tá vendo o Verdão ali, o busão do Verdão chegando. Aí depois tem lá o Bahia, olha o Bahia, que o Bahia tá bem, hein, rapaz? Tá bem demais, viu? O Bota, eu falei, a semana passada eu falei, tinha uma vaca, eu falei que tinha uma vaca na árvore, não falei? Sua previsão tava certa. Falei ou não falei? Falou. Tinha. E Depois ela tava onde? Lá no topo da árvore. E agora ela tá onde? Tá escorregando, os galhos estão quebrando e a vaca... Agora, tá no brejo. Eu acho que esse nome de Botafogo vai até mudar, vai ser Cospe Fogo. Tá deixando os pontinhos escapar aí. Os caras vão ficar muito bravos agora. Mas aí... Na sequência a gente tem em quinto lugar o Atlético Paranaense que fazia mais um detalhe. Que fazia uma campanha muito boa, né? Muito boa. Mas o que aconteceu? Empatou com o Coringão e aí o que aconteceu? O Cuca também foi embora. Seu Cuca foi no mato caçar tatu. Meu amigo. Acabou. O Cuca foi embora. Então, o que aconteceu? Pegou o boné. Ele pegou o boné. Pegou o boné e saiu de mansinho, né? Então, o que aconteceu? Não foi um resultado ruim para o Atlético Paranaense, mas assim, Beto, pelo contexto do jogo, como eu comentei, o gol do Corinthians foi mais na raça, na insistência e conseguiu sair com empate, mas o Atlético Paranaense foi superior e poderia ter saído com a vitória. Sim. Então, após esse jogo, o Cuca não é mais treinador do Atlético Paranaense. O anúncio oficial foi feito pelo Furacão nesta segunda-feira, também, dia 24, então a gente teve 2 anúncios de demissão, né, de treinador, do Fernando Diniz e do Cuca, nas redes sociais do clube, e ele deixa o cargo após o empate contra o Corinthians, na Liga Arena, em Curitiba. E ele deixou uma frase também: sai o culpado. Porque teve uma discussão entre os jogadores, né? Eles estavam lá insatisfeitos e tal, e aí o Cuca disse que assumia toda a responsabilidade da situação que eles estavam. Vamos colocar, né, a imagem aí do Cuca então. Esse é o treinador, né, treinador do Atlético Paranaense. Acho que ele tá apontando a porta da saída, né? Eu saio por ali? Por ali que eu vou. Deve ser isso. Espera aí que eu já tô rindo. E aí, meu amigo, a torcida do Furacão foi lá tirar satisfação hoje com a comissão técnica, exatamente, lá com os remanescentes, lá com a diretoria, com todo mundo. Eu não sei exatamente o que aconteceu ali por trás, Beto. Como você comentou no vestiário, já teve alguma discussão dos jogadores e até da comissão técnica. Acredito que deva ter sido algo nesse sentido mesmo, dele achar que não está sendo bom para o clube e decidir sair. Por quê? A gente está vendo o Atlético Paranaense bem colocado no Brasileirão. Mas você sabe que o Cuca, ele tem eu não sei, rapaz, ele tem uma certa dificuldade de se manter em alguns clubes, né? A gente viu mesmo no Corinthians também. No Palmeiras ele fez uma campanha excelente, foi campeão em 2018, né? Isso. 2016, né? 2016. Ele foi campeão. Isso. E aí, cara, ele logo na sequência ele saiu. Ele foi campeão, saiu, ia ter um ano sabático, não sei o que, piriri, pororó. Depois voltou, tava meio zoadão. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo, não sei se é algo pessoal ou coisa dele mesmo, mas a gente percebeu isso no Corinthians, né? Tem aquele caso da justiça que ainda está em aberto, a gente não sabe o que vai acontecer, e foi um dos fatores dele ter saído do Corinthians, porque ele estava assim, querendo ou não melhorando o time, já estava nessa turbulência que está hoje em dia também. Mas assim, é um ótimo treinador, como você comentou. No time que ele passou, acabou sendo campeão em alguns campeonatos. No Atlético. Levou o Atlético a ser campeão da Libertadores. Então assim, não sei exatamente o que aconteceu pela saída dele, mas pode ter sido isso, né? Que ele não se sentia mais à vontade e decidiu sair. Agora vamos ver
o mesmo caso que eu comentei com o Fluminense, quem vai ser o próximo treinador, e a gente traz notícias, né, Beto? A gente vai atualizando aí. Vamos ver, vamos ficar na torcida aí, né? Vamos ver hoje o jogo do Brasil como fica. Isso. Vamos ver as notícias para os próximos capítulos aí da história aí do Fluminense, que vai ter que se reerguer. O Fluminense que foi campeão o ano passado da Libertadores. Hoje está segurando a lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso é algo surpreendente. É meio maluco isso, né? Então, negativamente. Tá saindo caro isso aí. Tá saindo caro. Mas assim, eu acho que realmente o Fluminense poderia já ter feito isso antes, sabia, Beto? Na minha opinião. O Fernando Diniz, até aqueles momentos que ele teve na seleção não foi muito agradável, não foi bom. Então assim, se o Fluminense pensa em competitividade e sair dessa última colocação do Brasileiro, eu acho que um treinador diferente ali pode ser o ideal. Porque já a tática do Fernando Diniz, infelizmente, não está dando certo. Ele é um ótimo treinador, campeão, como você comentou, foi campeão da Libertadores, mas assim, eu acho que não dá mais. Então vamos ver o que vai acontecer com o Fluminense e o próximo clube, ou se ele vai dar um tempo do Fernando Diniz, né? Eu penso aí, ó, olhando pra gente, o Fluminense ele precisa renovar não só a comissão técnica, mas também tem que olhar um pouquinho para o elenco, porque o elenco do Fluminense está lá embaixo, o nosso tempo está esgotando. Vamos finalizar aí, vamos lá. Obrigado então por mais um programa, espero que vocês tenham gostado, deixa seu comentário, uma opinião, e a gente está de volta na segunda-feira da próxima semana. Então, pessoal, obrigado. Até. Estourou aí nosso limite. Acompanhe nossas redes sociais e WTV Brasil, Instagram, Facebook, todas as redes sociais e canal 89 da Soul TV. É isso aí. Vejo vocês no próximo programa. Obrigado, Beto. Valeu. Valeu. Tchau.